Olá pessoal, aqui a gente vai continuar a nossa minissérie sobre topografia em que a gente vai estar vendo um pouco mais a fundo o método da irradiação. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça de clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Primeiro, a irradiação ela consiste em, a partir de uma linha de referência que a gente conheça, igual a gente está vendo aqui nessa imagem, nela a gente medir um ângulo e uma distância, e acaba sendo um sistema que é semelhante ao de coordenadas polares, né? A irradiação é conhecida ou pelo nome irradiação, ou então pelo método de coordenadas polares. Assim como a gente tem aquele outro jeito, né, de medir distância, que seria através de poligonação, que o pessoal chama também de método de caminhamento, né, de ficar caminhando ali o equipamento. Então a distância nesse método pode ser obtida utilizando uma trena, um distanciômetro eletrônico ou estação total, ou até mesmo obtida também por métodos taquiométricos. E esse método é bastante empregado no levantamento de detalhes em campo. Então, quando a gente tem esse método de irradiação, é igual a gente está vendo nessa imagem, o equipamento fica estacionado no ponto e faz uma varredura dos elementos de interesse que estejam próximos ao ponto ocupado, medindo as direções e distâncias para cada elemento a ser representado, né? Por exemplo, aqui a gente tinha uma rua que virava aqui mais ou menos nessa esquina, em que a gente colocou o ponto ali da estação do teodolito, bem nesse lugar que foi marcado aqui na planta, e a partir desse lugar que foi armado ali o tripé, foi colocado ali o teodolito, foram feitas essas medições em relação, por exemplo, a essa bifurcação, essas árvores, essa direção ali à calçada, a estação 2 e assim por diante. Então a gente tem aqui essas linhas, né, de referência de medição, mesmo que seja a nível de croquis, né, inclusive o primeiro passo seria isso, em relação a esse ponto de medição onde vai ficar a estação ou teodolito. Quando a gente faz a medição, geralmente a gente faz uma anotação numa caderneta. E no método por irradiação, com o uso de taquiometria para determinada distância horizontal, é utilizada uma caderneta em que vai ser apontada ali o HI, igual a gente está vendo aí, que seria a altura do instrumento, daí o ponto de detalhe, o nome do ponto, né, claro, a gente identifica também, as leituras estadimétricas, se está lendo ali a linha do superior, ou FS, né, de fio superior, a linha média, ou FM de fio médio, LI ou FI de fio inferior, H que seria os ângulos horizontais e V que seriam ali os ângulos verticais. Então, nessa caderneta a gente está vendo que vai ser feito, por exemplo, o método da irradiação, mas o pessoal também já aproveitaria e mediria em relação à altura. Senão, provavelmente a gente poderia, inclusive, se fosse a distância planimétrica, provavelmente seria uma caderneta um pouquinho mais simplificada em relação a essa que a gente está vendo aqui nesse exemplo. E fora isso, a gente geralmente põe ali um cabeçalho, né, para ficar mais facinho, o operador, o número do equipamento, algumas observações, se no dia estava nublado, por exemplo, esse tipo de situação que provavelmente influenciaria, talvez, ali na medição que seria realizada. Por consequência, a gente vai ter que fazer também um croquis na medição, que durante a execução de levantamento de detalhes, é importante a gente estar levantando em modo de desenho a área que vai ser levantada e associando a ele um número a cada feição ou ponto levantado, e essa mesma identificação vai ter que ser utilizada depois na caderneta, que você vai estar anotando então essas distâncias, esses ângulos ali nessa caderneta, e também para facilitar você pode estar colocando legendas, por exemplo, que poderia ser igual a dessa imagem aqui de cima, que tinha esse norte magnético e tinha o ponto A, B, C, D, a gente vê ali uma árvorezinha, as edificações, tem ali um córrego, nesse córrego a gente tem riscão, que seria ali o talude, né, a crista do talude, a parte mais alta em relação à parte mais baixa, né, que seria ali do córrego, e do lado, né, a gente tem também uma medição que foi feita, em que, por exemplo, onde tem aquela, parece uma florzinha, na verdade a gente vê lá embaixo, né, que é uma árvore, e assim por diante, através dessa legenda, a gente conseguiria fazer um desenho mais simplificado, acompanhado de legenda, e que ainda assim a gente poderia estar utilizando ele de referência para estar depois medindo. E daí o método de irradiação, a gente tem aqui esses dois exemplos, um irradiou um pouquinho menos, esse aqui irradiou bem mais, né, para cada pontinho, porque acaba sendo mais simples você
posicionar ali, nivelar e colocar ali o teodolito no lugar certinho, e já faz uma visada e você vai continuando ali o ângulo adiante até ali tá levantando todos esses pontos de interesse e vai ali continuando, né, o círculo. Igual a gente tá vendo aqui também, né? Vai continuando, daí aqui mediu, continuou ali também mediu, e não precisa zerar, né? Você vai continuar somando, né? Fazendo aqui um método de coordenadas polares, né? Que seria essa tal de irradiação. Daí, por curiosidade, no entanto, se for fazer ali o norte magnético, lembrar que a gente tem um mapa de declinação magnética, que vai mudando, né, aos pouquinhos ali, a cada mais ou menos século, a gente consegue ver, né, que tá passando ali os séculos, ali através dos tempos, e se a gente tentasse fixar, né, por exemplo, ponteirinho em algum lugar, sei lá, aqui no Brasil, daria para ver, né, que ele vai variando bastante aqui, de repente é 10, daqui a pouco vai virar 0, daqui a pouco vai virar menos 10, daí vai virar negativo agora, né, daí já nos anos 1900, e aos pouquinhos ele vai mudando. Então, provavelmente, né, que seja 50 anos que você viva, talvez um pouquinho mais, e chegar talvez ali perto de um século, você já veria essa mudança de declinação magnética acontecer. E que, na verdade, né, se você está ali medindo com bússola, por exemplo, ancorando o primeiro ponto, né, em relação a esse norte magnético, seria interessante a gente pensar na declinação magnética para essa medição fazer sentido através dos tempos. Então, se a gente fosse para pensar dessa maneira, seria interessante, talvez, pegar esse site, igualzinho eu estou deixando aí, e antes de ir em campo, você pode estar utilizando essa calculadora de declinação magnética, mais ou menos igual a gente está vendo aqui. É só acessar esse site, né, www.ngdc.noaa, né, .gov, coloca barra de divisão, Geomag, barra de divisão Calculators, barra de divisão MagCalc, daí SHTML, igual a gente está vendo aí. E entrou nesse site, a gente vai ter esse resultado, em que, na sequência, eu recomendaria primeiro você colocar uma cidade, por exemplo, eu coloquei ali Curitiba, né, nesse print, daí eu mandei pesquisar. Eu coloquei ali na location, na localização, por exemplo, ali Curitiba, dei enter ali para pesquisar, e ele me deu ali a latitude e longitude. Pediu latitude e longitude, então na sequência clica no botão de calcular, né, depois de pegar o get, né, de obter ali o resultado, daí você pede ali para calculate, né, para calcular, e ao pedir para calcular ele vai abrir essa outra janela que vai me dar um valor de declinação desse lugar que você digitou, e dá para pegar do mundo todo, né, não somente aqui do Brasil. Então fazendo isso, por exemplo, né, no dia que eu fiz ali a pesquisa, talvez, né, daqui a algumas décadas, por exemplo, já mudaria um pouquinho, mas nesse período que eu fiz, então, ali a calculadora, né, pedi para dar esse resultado para mim, e em agosto de 2022, então, ali em Brasília, estava com declinação de 21 graus, 56 minutos oeste, e com mais ou menos 23 minutos, e mudando em torno de 5 minutos oeste por ano. E Curitiba estava com em torno de 20 graus, né? Rio de Janeiro em torno de 22 graus, quase 23, e São Paulo em torno de 21, ali de declinação magnética, né? Igual a gente viu ali no mapa, ele vai mudando gradativamente através dos tempos. Por curiosidade, né? Se quiser pegar e digitar e ver o resultado, você veria, né? Que tem uma pequena diferença, talvez, em relação ao período, né? Que eu peguei e pedi ali para a calculadora calcular para mim. Então, fazendo isso, a gente poderia colocar uma bússola, como por exemplo, pode ser a bússola direcional ou qualquer outro aplicativo que seja da sua preferência. Se pesquisar em celular Android, às vezes ele aparece como bússola direcional ou como mapas da bússola na pesquisa, né, que é feita ali no aplicativo. Daí a gente poderia então, em relação à primeira medição, né, primeiro ponto que a gente vai estar fazendo, e a gente pegar e primeiro procurar para que lado que está o norte. A gente vê em relação ao norte magnético, a gente pode pegar inclusive e colocar uma correção ali em relação ao norte verdadeiro, depois propriamente começar a estar medindo. Daí a gente sempre ancora, né, antes de sair medindo, em relação a alguma referência que seja forte ou que seja permanente, e geralmente o norte magnético acaba sendo um pouco mais fácil, né, de estar sendo obtido em campo, só que para a medição continuar relevante através dos tempos, né, daí seria interessante já converter ele ali para o norte verdadeiro. Norte verdadeiro demoraria bem mais, né, para mudar, porque provavelmente você não veria essa mudança. Seria em relação, por exemplo, à placa tectônica mudar bastante em relação ao norte de verdade,
mas provavelmente demoraria milênios, provavelmente a gente não viveria, né, para ver isso, mas o magnético sim, né, num período de vida você já sentiria alguma pequena diferença. Então a gente tem aqui a conversão, né, do norte verdadeiro com base no norte magnético, que a gente poderia fazer utilizando declinação. Lembrar que, pelo menos, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a declinação aqui no Brasil é W, né, de oeste é negativa, e portanto é ocidental, e o norte magnético vai estar negativo, ou seja, a esquerda voltando em relação ao norte verdadeiro, que vai estar positivo. Então, se o magnético está aqui, por exemplo, à esquerda, né, negativo, então o verdadeiro vai estar aqui adiante, né, vai estar positivo. Então, por exemplo, como assim, se eu peguei e medir do ponto 1 em direção ao ponto 2, eu peguei, girei a bússola e fui ali apontar, né, em relação ao norte, e vi que daí, por exemplo, era 40 graus de norte magnético, né, ali o norte medido ali na bússola. E se eu estivesse em Brasília, por exemplo, né, como o norte verdadeiro está ali à direita, eu teria que somar 40 mais, por exemplo, 21 graus, daí seria 61 graus, por exemplo. Né, daí Curitiba seria 60 redondo, né, por exemplo, Rio de Janeiro seria 22 mais 40, né, daí 62, daí soma ali os minutos, né, com o valor zero, né, dos minutos ali da medição. E, por exemplo, São Paulo, né, dependendo da localidade que você estivesse, daí calcula ali na calculadora de declinação magnética, você já perceberia alguma pequena diferença. Então, né, um exemplo aqui de irradiação, por exemplo, em campo, ao menos 2 pessoas, por exemplo, você e seu colega, foram medir um estacionamento a céu aberto. E, portanto, para medir a planimetria por irradiação, como equipamento vocês levaram uma trena, um teodolito na maleta, 2 balizas, um tripé, um prumo de cinto, uma régua vertical, né, que o pessoal chama também de mira, e uma prancheta e objetos para anotação, né, daí lápis, borracha, 2 folhas de papel pelo menos para caderneta e para o croquis, e foram lá, por exemplo, medir um estacionamento tipo este que a gente está vendo aqui nessa imagem. Só que a resolução desse exemplo a gente vai estar vendo então no próximo vídeo. Não se esqueça de estar comentando logo abaixo aí do vídeo também, se você deseja ver outras sequências, outros jeitos, outros exemplos também de resoluções, mas a gente se vê então na próxima.